a sessão. Infelizmente, eu só lembrei quando já eram 7h40 e tantas da noite, então ficou pela metade, mas hoje eu vou gravar desde o início. E eu tenho publicado esses vídeos, né, no canal do meu perfil do Gmail que eu uso para vocês, né, o Rodrigo Farias, ufrj@gmail.com, que é o mesmo que consta lá do nosso grupo no Google. Eu mandei uma mensagem semana passada com um link, e depois, quando eu for jogar esse de novo no YouTube, eu aviso novamente. E aí, sempre que vocês quiserem ou rever, caso vocês tenham participado, ou assistir pela primeira vez, caso tenham tido que faltar, vocês têm lá, pelo menos, para acompanhar o que foi discutido, né? Dito isso, fazemos a abertura aqui da nossa reunião de hoje. Hoje ficamos com a terceira parte da autobiografia do nosso amigo Mohandas Gandhi, né? Hoje, quando ele já está voltando a botar os pés na Índia, pelo menos um pouquinho. Eu consegui arranjar tempo para, além de ler, uma parte pequena, né? Talvez seja uma das mais curtas do livro, mas eu consegui fazer umas anotações sobre o que me chamou mais atenção, mas a graça da coisa é a gente discutir entre nós, né? O Gandhi já está mais experiente agora, nessa altura da narrativa, já está tendo algum destaque, já está conseguindo se sustentar profissionalmente melhor, né? E também está se aproximando um pouco mais daquela figura que vai ser o tal do Mahatma, pelo qual ele vai ficar muito conhecido, né? Tem umas discussões ali, como sempre, misturando política, mas misturando também preocupações com o vegetarianismo, certos dilemas éticos relacionados a questões de saúde, né? Ele continua com impressões sobre contatos com outra religião e já está para notar também, né, um olhar muito crítico sobre algumas das características que ele vê ali, certas coisas que estão acontecendo ou na comunidade indiana da África do Sul ou na própria Índia, né? Quando ele faz lá ele está com seu amigo que ele admira muito, realmente talvez vocês leiam Gokhale, né? Eu descobri hoje que a pronúncia certa é Gokhale, né? Que é um reformador, educador e reformador, né? Um dos fundadores do chamado Partido do Congresso indiano, que vai ser a principal esteio político do movimento de independência. E nesse período, o Gandhi passa um mês, mais ou menos, na casa dele, que ele faz várias visitas a lugares sagrados da Índia, né? Que é para mim, pelo menos, uma parte muito interessante da narrativa. E que também vai mostrar como o Gandhi ele não era um hindu tradicional, né? Se tinha algumas coisas que ele pegava da tradição hindu, mas ele reformulava e misturava com outras cores e fazia uma salada muito própria. Mas isso a gente vai falando ao longo. Por hora, a ideia mesmo é conversarmos entre nós como a gente sempre faz, né? Temos aqui pelo menos uma pessoa que está pela primeira vez, o Rodrigo, né, que me escreveu semana passada, então está chegando aqui pelo meio. E, Rodrigo, a nossa metodologia é muito simples, a gente vai simplesmente trocando impressões e o papo vai seguindo. Às vezes a gente se prende mais ao livro em si, às vezes alguns outros assuntos aparecem e a gente acaba dando mais atenção a eles, então cada encontro é bem diferente do outro, é um pouco imprevisível. Meu trabalho aqui é tentar manter uma linha mínima de continuidade, mas eu não sou tão eficiente nisso. E às vezes não tem que ser mesmo. Deixar a discussão fluir ao sabor dos nossos insights, das ideias que a gente vai tendo, a ideia é essa. Esse foi um grupo criado para não apenas por uma questão de interesse acadêmico, mas também para ter um pouco de inspiração e reflexão no momento de crise. Então, a gente vai segundo as nossas necessidades grupais nos levarem. E fique à vontade também, caso você não tenha feito a leitura, não tem problema, fique à vontade para intervir sempre que você desejar, tá bom? Fazer perguntas ou falar coisas que tiver à cabeça, não tem problema nenhum. Aqui a pauta é livre. Tudo bem, que eu não pude fazer a leitura ainda completa, né? Então eu fiquei meio perdido. Obrigado. Tudo bem, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, pessoal, que impressões vocês tiveram da leitura dessa terceira parte? Ou se vocês quiserem, vocês podem retomar qualquer coisa que a gente tenha deixado escapar da segunda também. Não precisamos nos prender tanto
a formalidades, né? Alguém fazer uma provocação, uma pergunta, compartilhar alguma impressão? Um de cada vez, por favor. Oi, Oi. Oi, Eduardo. Tudo bem? vou escrever aqui o que eu ia falar para não me perder. Tá? Que o que Você trouxe o me. discurso pronto que nem o Gandhi? É, menino. Porque eu achei essa parte 3, né? Muito boa, muito melhor do que a 2. Tem muito mais o que discutir. E aí eu fiquei, caraca, o que eu vou falar, né? Tem tanta coisa. Aí o que eu escolhi é quando ele foi no Pagode Dourado, né? Que ele fica horrorizado com a sujeira. Aí eu tava lendo o Gandhi, sua luta com a Índia, que o Uhum, autor ele cita o Naipaul, que fala que uhum, o Gandhi é o líder indiano menos indiano, né? Que quando ele volta para a Índia, ele vê a Índia com os olhos do estrangeiro. Então ele começa a sentir nojo dos ratos em volta do templo, a ficar incomodado com o descaso das castas defecando no meio da rua, né? Fica uhum, incomodado com o sacrifício dos animais. Ele parece muito Jesus contra os vendilhões no templo, que ele fica incomodado, que estão vendendo coisa no meio do templo, que você não encontra Deus. E aí eu fui pesquisar esse incômodo com a sujeira. Aí eu achei a Mary Douglas, né, que era uma antropóloga, que ela fala que essa questão que a gente tem com a sujeira é porque a sujeira ela é uma ofensa à ordem, né? Então a ideia de impureza, que é muito forte nas castas, é relacionada a isso. Por isso que eles têm a fixação com os orifícios, né? Aquilo que entra e sai dentro do corpo social. Então você tem que limpar muito bem a comida, porque alguém pode ter feito aquela comida e pode ser um intocável. Então você pode ficar contaminado. Mas as fezes não você faz de qualquer jeito, porque não é um problema seu, porque é a sujeira do Dalit, né? Que por definição ele já nasce sujo, porque o Dalit na mitologia hindu ele nasce dos pés do Brahma, né? Que é a melhor definição de sujeira, que é a pessoa que nasce do logo de contato com o chão. E aí quando o Gandhi ele volta para a Índia, ele começa a reparar mais nessa questão da sujeira, daquilo que gera nojo, e ele logo associa isso com os Dalits. Ele começa a fazer os trabalhos dos Dalits, começa a limpar os banheiros, né? E aí todo mundo fica tipo, caraca, o que você está fazendo? Então essa ideia de que o Gandhi ele volta para a Índia e começa a ver a Índia como um não indiano, eu acho interessante porque aí você permite ampliar a figura do Gandhi, né? Porque ele é muito associado como o símbolo da Índia, que o Nehru fala que o Gandhi é a essência da Índia, né? E aí chega o Nopal e fala que ele é tudo menos indiano. Aí eu acho interessante questionar esse papel do Gandhi quanto estereótipo indiano, né? É isso. Talvez o Gandhi seja o indiano mais moderno desses grandes líderes e não a Índia antiga, né? Até porque eu não sei o que os outros reformadores pensavam a respeito, né? Geralmente a gente sabe tão pouco dos indianos por aqui, né? Mesmo hoje chega tão pouco do noticiário. A Índia, como a China até um tempo atrás, é tão importante, tem tanta uma porcentagem tão grande da humanidade. No entanto, a gente talvez saiba mais sobre a França do que sobre eles. Mas no caso do Gandhi, esse desconforto com a sujeira e outras coisas teve uma utilidade considerável, né? Porque aparentemente os ingleses não estavam tendo muito sucesso, não estavam muito interessados com essas coisas como campanhas de higiene e coisas do tipo. E para além da questão cultural, que é interessante, mas também tem consequências biológicas muito sérias que já estavam conhecidas há algum tempo, né? Essa época do final do 19 e do início do 20 tem um impulso higienista muito forte. A cidade de Nova York, por exemplo, é mais ou menos por essa época que ela cria um batalhão liderado por um militar de limpadores de ruas, né, com
roupas imaculadamente brancas, e essa preocupação com a limpeza e a higiene das cidades estão começando a surgir nas grandes metrópoles, até com uma certa urgência por causa de epidemias e coisas do gênero, que agora se sabe que também estavam associadas à sujeira, né, à falta de higiene. Então sem dúvida, uma coisa interessante. Eu não sei se o Naipaul, VS Naipaul, botei o nome dele aí no chat, talvez ele seja um pouquinho inclemente demais com o Gandhi ou com os indianos, né? Seria interessante saber, e aí é uma coisa que demandaria pesquisa, se na época do Gandhi outras pessoas se falavam dessa questão da limpeza ou da questão das castas. Eu realmente não sei. Esse monte de amigos que o Gandhi tinha, o Gokhale e vários outros que ele cita casualmente, né? A gente vai lá atrás e descobre que tem um verbete gigante na Enciclopédia Britânica sobre cada um deles. Eles eram reformadores, né? Mas cada um procurava reformar um aspecto diferente. Eu não sei qual deles se preocupava, se é que algum, com os intocáveis. Mas, de fato, olhando pela narrativa do Gandhi, né, coisa de pessoas que simplesmente defecam na rua, sem mais problema nenhum, ou defecam na varandinha do quarto do hotel, né, que é o que ele menciona quando ele participa dos eventos lá do Congresso Indiano. Ele fala do cheiro, né? É realmente não é uma experiência muito convidativa. E essa coisa do cheiro é interessante porque a minha esposa, quando mestrado, ela pesquisou ligações entre consumo e turismo. E ela costumava dizer para mim que uma das primeiras coisas que se nota quando você viaja, isso ela dizendo, né, muitas vezes é o olfato, né, são aromas diferentes. Talvez o Gandhi, depois de passar uns tempos na Inglaterra e depois na África do Sul, voltar para a Índia, realmente tenha sido uma experiência sensorial bem diversa do que ele lembrava. Eu não sei se eram coisas que ele simplesmente, por ter vivido lá, elas já existiam, ele nunca tinha percebido, por naturalizar, e aí ele realmente teria se tornado um estrangeiro para aquilo, para poder perceber. Não sei lá, né? De repente ele calhou de ir para os lugares certos, onde a coisa fosse mais agressiva, né? Não sei. Tá aí um bom ponto para levantar. Um bom ponto para levantar. A biografia que o Eduardo citou, eu pus aqui o link também, né? A Gandhi e sua luta com a Índia. Ela foi publicada há poucos anos aqui, deve ser a mais recente das que saíram aqui. Então, se alguém quiser, né, ela é bem interessante. Mas alguém tem algum comentário a fazer sobre isso ou qualquer outro ponto que vocês tenham chamado a atenção de vocês? Eu espero, só um pontuando, eu espero que quando vocês se depararem com esses nomes aí que ele cita, de vez em quando vocês tenham a curiosidade de ir atrás de quem são. Porque nessa parte específica, o Gandhi cita não apenas alguns grandes reformadores e líderes políticos daquela época, mas ele cita também algumas lideranças espirituais e religiosas relevantes. Ele fala muito da senhora Besant, ou Besant, acho que é Besant o nome dela, por exemplo, que é um grande nome da teosofia. E a teosofia ajudou a popularizar o interesse religioso, místico, pelo Oriente também. Ele cita o Vivekananda, que é um dos primeiros grandes divulgadores da filosofia védica no Ocidente, e também os introdutores da yoga por aqui. Então, se você curte fazer aqueles asanas, né, se você se estica todo, faz aquelas poses todas, ou se você está acostumado com meditação para ativar chakras e coisas dessa linha, em algum grau você deve alguma coisa ao Vivekananda, que o Gandhi tentou visitar e não conseguiu. Entre outros. Ele cita também alguém que ele chama de Hashant Bai, ou Haishant Bai, né? Que eu achava era um amigo, não sei o quê, quando ele diz que o cara foi importante na influência sobre ele com a questão do celibato, do brahmacharya. Eu fui ver quem era. Bom, eu vou apresentar para vocês a foto do cara, porque eu acho que vale a pena ver. Haishant Bai. Shandbai, papai, Shrimad. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem do sujeito. Não, tá aparecendo de tudo aqui, menos... tá aqui. Shandbai. Eu vou clicar aqui na foto. Espero que apareça.
Srimad Rajchandra, que é um poeta e místico indiano. Infelizmente, a única foto que eu consegui encontrar veio na Wikipédia, então. Mas tem outras aqui, que é um líder, ele é jainista. Jainismo, para quem não sabe, é uma religião surgida ali na Índia também, que mistura alguns elementos do budismo e naturalmente do hinduísmo. E uma das coisas que mais chamou a atenção da gente no jainismo é uma preocupação muito grande, às vezes até exagerada, do nosso ponto de vista, com a preservação da vida. E alguns jainistas, por exemplo, costumam usar máscaras, como essas que a gente está sendo forçado a usar na rua por outras razões, para que micro-organismos que entrem em contato com o seu corpo não sejam mortos. Né? Essa coisa do vegetarianismo muito aguerrido, essa questão de fazer caso de consciência com a morte de qualquer vida, mesmo uma vida que nós no Ocidente reputamos como inferior à humana, isso é muito forte no jainismo. E, pelo visto, esse cara, como vocês podem ver aí com essa pose atlética, né, o estereótipo do fakir, ele ajudou o Gandhi a chegar a essas ideias dele sobre celibato, que bate muito com umas ideias tradicionais também sobre o celibato, a abstinência sexual, como uma maneira de economizar energia, né, de focar sua mente em outras coisas. Que, uma linguagem diferente, você ainda encontra em teorias mais modernas. Né? O próprio espiritismo fala muito disso, de sublimação da energia sexual. E outras coisas. A psicanálise também fala um pouco disso, enfim. Você achou a biografia espiritual do Gandhi? Eu mencionei semana passada, eu achei em inglês. Você achou em português? Peraí. Não, eu achei em inglês. Tá. Mas aí, Fala dos como dá clubes. pra copiar e colar, o que eu não tava entendendo, eu colocava no Google Tradutor. Tudo bem. É interessante. Infelizmente, eu só consegui ler 2 capítulos do livro até agora. Né? Mas realmente fala disso. Mas é interessante a gente ver, porque a gente vê que o Gandhi, embora por mais que ele fosse eclético, algumas ideias ele não simplesmente tirou da cartola. Né? Ele recebeu essas ideias, e ainda que ele criasse uma versão própria, ele recebia essas ideias do ambiente também. Ao Pedro observou aqui sobre a questão da sublimação e Freud não ter sentido divino. É verdade, mas na psicanálise, até onde eu lembro, do pouco que eu sei, né, exatamente o redirecionamento da libido para outras atividades. No fundo, a linguagem mística às vezes não difere tanto, embora tenha essa coisa da visar ao transcendente, né, mas é basicamente isso. Eu chamo de uma teoria hidráulica da energia. Né, que é como se a energia fosse um fluxo líquido e que influencia muito a visão que a gente tem das emoções. A gente acha, por exemplo, que raiva acumula. Então, ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e aí se você represa muito, quando solta, bum, né, a pressão é maior. Muitas vezes a gente fala, e essas doutrinas, né, veem o sexo um pouco de uma maneira um pouco parecida. Né, mas você pode, por alguma circunstância, forçado ou não, ou por exercício, opção religiosa ou necessidade mesmo, desviar esse fluxo para irrigar, digamos, outras partes do seu ser e direcionar essa energia que seria voltada para a busca, né, da união sexual para outras coisas. Bom, eu falei demais, desculpem, eu sou tagarela, gente. Eu realmente gosto das quartas-feiras, vocês estão ajudando a tornar essa pandemia muito mais suportável. Então, acabo falando demais, desculpem. Mas vamos lá, dou a palavra para vocês. O que mais vocês gostariam de comentar? O que mais chamou a atenção? Né? Professor, sobre o que o Eduardo falou da questão da higiene, né, que Gandhi passa a valorizar muito, eu estava dando uma lida esses dias na parte 2 da autobiografia dele, e aí quando ele volta para a Índia, ele já começa a implicar um pouco mesmo com isso,
quando ele vai para Bombay, eu não lembro o nome do Bombaim. lugar. Bombaim, isso. Ele tem um cozinheiro, né, que ele fala que não é um cozinheiro muito bom, mas o que mais incomodava ele era a questão da higiene. E aí ele fala que ele não conseguiu ficar muito tempo com ele, acho que não conseguiu ficar mais de 4 meses, porque era algo que incomodava muito ele. Então acho que depois da ida dele à Inglaterra, realmente talvez alguns sentidos dele devem ter ficado um pouco apurados. E aí quando ele volta da África do Sul, deve ter se multiplicado, né? Porque ele passou bastante tempo lá. Aí eu só queria, sei lá, lembrar esse momento. Assim, eu não lembro de nenhuma passagem, pelo menos até agora, dele ter reclamado da higiene de alguma casa inglesa ou europeia, né? Então, assim, ele só faz essas observações para falar das questões dos indianos mesmo, né? Que é engraçado, considerando que ele passou infância, juventude e adolescência, né? Lá, antes de ir para a Inglaterra, sabe? Porque ele não menciona isso. Será que ele nunca reparou que as pessoas defecavam no meio da rua porque não era função delas limpar, isso era coisa de intocável? Enfim. Só uma observação sobre essas coisas de cheiros. Bom, a maioria de vocês é estudante da FRJ, então vocês estão acostumados a frequentar o centro do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Arquivo Nacional na época que era numa rua de trás, um pouquinho mais longe do Campo de Santana, né? Agora ele está ali na antiga Casa da Moeda, perto de frente para o campo, né? Ao lado do Campo de Santana. Mas eu trabalhei lá em 2000 a 2002 e era estagiário. Das melhores coisas que eu fiz na minha vida de estudante, recomendo muito. E eu lembro que era uma ruazinha, General Caldwell, uma ruazinha estreita, atrás lá daquele rio Imagem que tem em frente à Central. E eu costumava brincar que eu tinha a impressão de que todos os moradores de rua do centro da cidade deviam se reunir ali para fazerem suas necessidades, porque o cheiro era absolutamente, em certos dias, o cheiro era absolutamente intolerável. Mas, por outro lado, essa lembrança me ocorreu porque a gente também naturaliza os cheiros da nossa cidade, né? A fumaça dos carros, eventualmente cheiro de urina em alguns lugares, às vezes cheiros de fezes, cocô de cachorro, né? Cheiro de esgoto a céu aberto. Quer dizer, talvez nós, de certa maneira, sejamos também um pouco como o Gandhi pré-Inglaterra, África do Sul. É que as coisas estão ao nosso redor e a gente naturalizou. Porque também viver numa cidade grande como o Rio, a maioria das cidades grandes tende a ser um tanto suja, né? E as de países pobres mais sujas ainda. Se a gente for reparar em cada odor impróprio do nosso ambiente, a gente vai enlouquecer, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui em mais algumas coisas. Eu vou ouvindo. Quem quiser pedir a palavra, fique à vontade. É só para consultar minhas anotações aqui. Eu tenho só um comentário pequeno, na verdade, porque essa semana minha leitura não foi tão atenta assim, que eu tive uma semana meio complicada, mas tudo bem. Uma das coisas que me chamou a atenção grande é que eu não consigo. Isso me causa, sei lá, eu acho que talvez não seja para separar, né? Mas me causa um pouco de, sei lá, nervoso. Separar esse ser de Gandhi político e o ser religioso. Ele é a mesma coisa, sabe? E até o posicionamento dele, eu acho que teve uma parte do livro, eu não me lembro direito, que ele apanhou, alguma coisa aconteceu e ele disse que não vai processar, sabe? Então, tipo assim, ele joga sempre pro lado da religião sobre o que Deus vai pensar dele. E além dele ter a sua fé muito forte no hinduísmo, ele também dá aberto a entender outras religiões e ter a sua própria crítica. E é esse negócio que você estava conversando, né, antes, dele pegar um bando de coisas de várias coisas e misturar tudo e fazer a sua própria filosofia, que é o que a gente estudou sobre o universalismo. E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção de Gandhi, sabe? Esse discurso muito forte, muito presente em todas as atitudes, nas falas dele. Enfim, basicamente isso. Uma coisa que me chama a atenção, você falou do hinduísmo, né?
Mais ou menos, porque o hinduísmo, o que a gente chama de hinduísmo no Ocidente, na verdade, é um nome genérico, né? É que nem falar asiático. Né? O que é um asiático? Né? Pode pegar aí desde um turco com um cara de europeu até o chinês, né? Ou o russo. O hinduísmo é uma coleção de cultos e suas sobreposições. Então, o cara que adora Shiva, não necessariamente ele cultua os outros 1000 deuses que a gente chama de deuses hindus. Uma coisa que me chama a atenção, pelo menos até esse momento na autobiografia, o Gandhi fala de Deus, ele fala de verdade, ele menciona que ele vem do ramo Vaishnava, né, que é o culto ao Vishnu, que é a maior subdivisão do hinduísmo, mas eu não vejo ele falando de prestar culto a Deus mais nenhum, nem a Vishnu. Eu não vejo ele falando, ele mesmo diz, né, que ele só descobriu as Shastras, né, as escrituras. Muita coisa ele aprendeu depois, ele aprendeu do Bhagavad Gita lendo autores ocidentais. Né? Então, isso é uma coisa muito curiosa que, talvez voltando à questão que o Eduardo falou do Naipaul, né, o menos indiano dos indianos, dos líderes hindus, de fato, assim, essa visão dele como um hinduísta muito devoto não parece muito exata. Porque eu não vejo ele vai no templo como um turista vai. Né? Ele segue os ritos, mas assim, ele não diz que estava realmente pondo muita fé naquilo ali. Ele não fala de outras divindades, ele cita algumas tradições, né? Algumas inclusive que dão trabalho para a gente lendo o texto, porque aparecem lá no nome original, né? A gente vê que isso influencia a vida dele, quando ele fala do voto de celibato, né? Ele usa o brahmacharya, né? E aí quando você vai ver o que é o brahmacharya, por causa dele a gente entende como um voto de celibato, mas na verdade o brahmacharya é outra coisa na origem. Né? Ele remete à teoria, que acho que vem dos Vedas, das 4 fases da vida de um homem, né? Especialmente do homem de casta alta. Né? Que tem 4 fases. O Brahmachari, ele seria a primeira fase, que começa aí por volta dos 6 anos, que é a vida do estudante. Ou seja, quando você está aprendendo, está se civilizando. Né? Uma criança está se civilizando, aprendendo a se tornar gente. E nesse meio tempo ela é celibatária, mas com 6 anos de idade, ser celibatário não é exatamente um esforço. Né? E aí vai tendo a fase seguinte da vida, que é quando você entra no mundo adulto, né? Você casa, tem família, e tem a terceira fase, que ele cita num certo momento do texto, até anotei aqui a palavra, vou ter que achar aqui, é com V. Eu botei até, colei a definição. Quando ele fala, lá no capítulo 7, 8, quando ele está falando do Brahmacharya, né? Ele fala da influência lá do amigo jainista dele, que morreu muito jovem. Vendo essa foto a gente entende por quê. Né? Menciona que de início ele tinha preocupação de evitar mais filhos, né? Ele teve 4. E ele chega à conclusão, nessa época, início do século XX, né? Primeira década, que procriação e filhos seriam incompatíveis com o serviço comunitário, e que ele deveria então abandonar o desejo de riqueza, né, e também renunciar a ter mais filhos para viver a vida de um vanaprastha. Vanaprastha é o terceiro das 4 etapas, a terceira das 4 etapas dos ashramas, como eram chamados, que são os estágios hindus da vida, que é quando do homem que vai para a floresta, ou seja, do cara que ele ainda não é um idoso completamente aposentado, mas assim, ele já cumpriu a função dele com a sociedade, os filhos já devem estar criados, né? Então ele abandona a sua casa e vai morar na floresta, virar uma espécie de eremita. Ainda tem uma fase depois dessa, quando ele está mais idoso, que é a do sannyasi, que é o renunciante, que aí você vira realmente uma espécie de eremita itinerante, né? Você não tem nem casa fixa, está voltado completamente para renunciar às questões da matéria e atingir a transcendência. Então a gente vê como essa ideia hindu, o Gandhi se inspira nela de certa maneira, e isso influencia também o seu voto de, mesmo estando casado, né, mas já tendo os filhos que quis ter ou que tolerou ter, renunciar à sua vida sexual.
né? E que ele mesmo apresenta como... ele mesmo fala muito, né, de que ele era muito libidinoso, etc. e tal, mas para os padrões do século XXI, na era do Xvideos, eu sou capaz de apostar que o que o Gandhi chamava de muito libidinoso, para a gente seria um tanto... seria um exagero, muito provavelmente. Mas, enfim, isso me lembra um filósofo dinamarquês que é muito famoso, Kierkegaard, que escreveu um livro autobiográfico chamado Diário de um Sedutor, que narra o único relacionamento que ele teve na vida com uma moça que ele chegou a noivar ou namorar, mas com quem ele nunca casou, né? Então, aí, quando você lê isso hoje, o sedutor, termo, né? Desculpem, minha filha estava clamando por mim ali fora, eu tinha que verificar o que era. Mas o Pedro observou, né? Assim, a referência é ele próprio, claro, né? Quem está de fora, as nossas referências são outras, outra época, outra cultura, outro tudo, outro tipo de vivência, inclusive, com a própria sexualidade, né? Mas é bom também a gente ter um referencial externo de vez em quando e não nos deixarmos levar demais pela narrativa do autor, porque esse não é um autor onisciente, são as impressões de um homem relembrando o início da sua vida, né? Então, a gente tem sempre que fazer esse bate-bola entre mergulhar no ponto de vista dele, mas de vez em quando também tentar olhar de uma perspectiva um pouco mais afastada, né? Para tentar ter não nos deixar, não sermos reféns apenas da narrativa que ele oferece, né? Por exemplo, ele diz, ainda sobre a questão do Brahmachari, né, que ele tomou essa decisão, foi tentando se esforçar. De início, ele tenta fazer isso na base do autocontrole, né, da luta interna. Só vai se deitar com a esposa quando já está muito cansado, para diminuir a possibilidade de querer ter relações. Depois separa a cama, etc, etc. Muda a alimentação. E depois ele acaba achando paz apenas quando ele faz o voto, né? Que ele diz que consultou ela quando ele estava para fazer o voto, né? Mas já foi mencionado aqui pela Duda, né, que trouxe um artigo sobre a Kasturbai. Kasturbai na verdade, um apelido meio afetivo. O nome dela era Kasturba. O Bai tem um significado de apelido afetivo, né? Denota uma certa intimidade. É como ele se referia a ela, nós não falaríamos dela dessa forma. Mas, enfim, ele comunica a ela quando ele já está para fazer o voto, né? E ele diz que ela não levantou objeção. Mas, como ele mesmo diz, num casamento hindu tradicional, a obediência é a religião da mulher. Então, não é tão certo assim, com base apenas no depoimento dele, que ela necessariamente tenha concordado. Talvez ele tenha, como em outras partes da narrativa ele aparece fazendo, né? Talvez ele tenha simplesmente comunicado como um marido hindu, né, a autoridade da família, poderia fazer. Talvez ela tenha realmente achado que era melhor mesmo. Enfim, a gente teria que procurar outras fontes para ter uma noção melhor de como é que foi essa questão. Mas, aparentemente, ele ficou muito feliz com o voto, né? Ele fala o tempo todo nessa parte da sensação de liberdade, de alívio, etc., né? Mas que, por outro lado, é sempre estar andando no fio da navalha, né? Ou seja, que era uma coisa que requeria um exercício constante, etc. Mas dá para ver que a relação que ele tem com essa questão da reprodução, da sexualidade, tem aí umas influências meio ascéticas que ele mesmo dá as pistas de onde podem ter vindo, né? Tanto do amigo jainista que era dado ao ascetismo, como também dessa noção das fases da vida da tradição hindu. Além de questões que ele mesmo tenha deduzido, criado, né? Lembrando também que essa noção de sexo só para a procriação também era uma noção que existia largamente no Ocidente. Às vezes mais falada do que praticada, mas é uma visão bastante tradicional que aqui no Ocidente cristão também é bastante comum, né?
Oi. Rodrigo. Oi. Fala, Cissa. Depois eu passo a palavra aqui. Oi. Então, eu tô com duas dúvidas. Eu não sei se vocês falaram na aula passada que eu não estava aqui. Com relação ao hinduísmo, né, ele diz que é seguidor do hinduísmo, mas a gente percebe, como vocês falaram aí, que na verdade ele não segue exatamente, né? A religião dele, na verdade, é a construção de várias religiões, de vários conhecimentos. Isso seria comum na Índia ou ele era exceção? Essa é a minha primeira dúvida. Deixa eu colocar logo a segunda. Com relação à esposa dele, quando ele volta da Inglaterra, ele diz que ele tentou passar algum conhecimento para ela, né? Fazer com que ela aprendesse algumas coisas, mas que foi meio que em vão. Por que ele teria feito isso se a mulher, na verdade, não é nem um pouco valorizada por lá? E ele também não parecia valorizar muito, né, o sexo feminino, pelo menos não nesse início da vida dele. É isso. Bom, aí são várias coisas. Primeiro, a Índia tem de tudo. Não só hoje em dia, né? Como eu disse, o que a gente chama de hinduísmo é uma profusão de coisas. Entra aí filosofias, linhas místicas, religiões mais organizadas do ponto de vista de ter uma ritualística, um cerimonial, tem uma ordem social toda derivada dele também, tem uma profusão de cultos diferentes. Então, assim, é muito difícil você dizer se ele era a única exceção. Provavelmente não. Eu já havia outras pessoas que, até por influência ocidental também, tentavam, digamos assim, fazer releituras das tradições. Mas, assim, eu não sei te apontar, e aí é uma deficiência minha mesmo, né? Não sou um indólogo, não sei nem como seria o termo, né, para dizer àquela altura, né, se isso era tão mais comum. O que eu posso te dizer é que já tinha alguns ocidentais fazendo releituras próprias da cultura indiana. A teosofia é um grande exemplo disso, né? Não só do hinduísmo, como do budismo. A teosofia falava muito em budismo esotérico, né? E muitas das noções que a gente tem hoje populares nesse âmbito do chamado movimento New Age, né? Esse esoterismo com X, né? Que a gente vê em revista, em sessões de religião, autoajuda, espiritualidade em livrarias, na verdade, parte do vocabulário disso, de algumas noções, vem daí. Então, assim, no Ocidente também já existia isso, né? O nosso próprio querido Allan Kardec é um grande exemplo disso. Ele pegou noções cristãs e fez uma releitura bastante intensa de várias coisas. Então, na época do Gandhi, o que eu posso dizer é que você já tinha elementos que te permitiam fazer isso com mais substância. Ainda mais para alguém que estava circulando entre o Oriente e o Ocidente, né? Fazer esse tipo de cruzamento. Então, assim, ele era diferente do hindu tradicional? Sem dúvida era. Ele era o único? É difícil dizer, provavelmente não. Mas ele talvez seja o mais famoso, né? Sobre a questão de ajudar a Kasturbai, né? Tentar ensinar para ela. Tem várias coisas aí. A primeira delas é que ele foi casado com 13 anos. E fica muito claro na narrativa que se ele pudesse voltar no tempo, embora às vezes ele diga que não, né? E outros biógrafos dizem isso também, que se ele pudesse voltar no tempo, ele muito provavelmente não teria casado. Ele se refere muito à questão da família, às vezes, como algo... Você nota que às vezes ele se refere a eles como uma obrigação a mais, e às vezes você nota como ele tomava uma série de decisões e nem mencionava a família. Ele resolve passar lá um mês lá com Gokhale. Ele diz que vai visitar a Birmânia, vai visitar Benares, que é a cidade, Varanasi, né, hoje em dia, a cidade mais sagrada da Índia, né, quando ele tem lá os problemas, ele vê a sujeira, vê a exploração, lá o comércio em torno da religião. Ele não parece muito preocupado, né, com onde a família vai ficar, né? Quando ele volta para a África do Sul no fim da parte 3, ele diz que vai ficar mais de um ano, pretende ficar mais ou menos um ano, então ele deixa a família lá. Mas você vê que ele toma uma série de decisões que, em princípio, para nós, seriam meio impensáveis sem uma discussão familiar boa. Ele parece, simplesmente, ele toma as decisões, às vezes vai se afastar, vai viajar, vai se entregar mais um trabalho e vai. Vez por outra, ele menciona a questão da mulher, como naquela parte lá dos presentes que o pessoal deu para eles, quando eles estavam voltando para a Índia.
mas ela raramente aparece tomando decisões de verdade, né? No máximo, ela é alguém que ele tem que convencer de alguma coisa. E geralmente ele consegue, pelo menos na narrativa dele. Então a gente vê, é um problema, mas também é um fardo que ele tem que carregar em termos, porque ele foi casado com 13 anos, e ele diz lá no início do livro que para a mulher hindu, não existe, o divórcio não era uma opção. Então, ele meio que sentia também com a obrigação, no mínimo, para além de afeto, também havia a obrigação de o que vai ser dessa mulher se eu não estiver com ela, né? É uma coisa que foi meio que imposta a ele muito cedo na vida, antes que ele pudesse ter realmente alguma voz, e ele foi levando do jeito dele, mas você nota claramente os efeitos desse patriarcalismo, né? Não apenas hindu, o patriarcalismo do mundo, né? Naquele momento. Porque aqui no Ocidente também não era tão melhor assim. Inclusive no que diz respeito à falta de instrução das mulheres. Também era muito mais a regra do que a exceção também deste lado aqui do mundo. Mas ele fala também que o marido hindu, ele diz logo no começo da parte 3, o marido hindu, ele geralmente é instruído e a mulher geralmente era iletrada. E cabia ao marido tentar ensinar alguma coisa para ela. Ele se sentiu nessa obrigação. Ele fala isso logo no início, na parte 1, né? Que ele queria moldar Kasturba ao que ele entendia que deveria ser o mais adequado, mas ele não encontrava tempo, conseguiu fazer ela aprender a escrever muito mal, ela frequentou algum tipo de escola um tempinho, né? Mas isso ele não entra muito em detalhes. Então acho que é simplesmente para que ela também pudesse acompanhar um pouco a corrida que era a vida dele, né? Acho que era uma das obrigações tal como ele havia, que poderia tê-la deixado analfabeta. Provavelmente outros maridos da sua época e origem talvez achassem isso muito natural, né? Mas ele ainda tentou ser um pouco mais, vamos chamar assim, progressista nesse aspecto, né? Eu acho que a Kasturba, parece que tem uma biografia dela, né? O artigo que a Maria Eduarda trouxe semana retrasada mencionava uma biografia dela, mas eu acho que é uma daquelas biografias que só foram publicadas na Índia, ou em algum outro lugar eu não consegui achar. Mas seria muito interessante de ler, né? Tentar ver esse outro ponto de vista sobre o Gandhi. Porque até agora é o grande homem falando dele mesmo, embora fazendo autocrítica, etc. Mas tem coisas que certamente ele não percebia ou ele não quereria admitir, como com qualquer pessoa que fala da sua própria vida, né? Seria legal ter uma visão diferente. Ele menciona, por exemplo, o ponto de vista do filho mais velho dele, o Harilal, com quem ele viria a brigar. E ele menciona, né, que o Harilal achava que o ponto da vida mais brilhante do Gandhi tinha sido a atuação como advogado. Quando o Gandhi começa com essa coisa de experimentos espirituais, etc. e tal, o filho acha que isso, na verdade, era uma decadência. E depois o garoto vai romper com ele para tentar estudar direito, seguir uma carreira própria e, infelizmente, vai se casar, a mulher vai morrer, ele vai começar a ter problemas com os filhos, vai começar a beber, né? E até chegar ao ponto que, quando o Gandhi morre, o Harilal aparece no enterro, mas dizem que ele estava assim, arruinado fisicamente, as pessoas mal o reconheciam, e ele morre de tuberculose 4 meses depois. Então, essa vida do Gandhi, ela tinha seu preço também. Ele também fala, nessa parte 3, da educação das crianças, né, as concepções que ele tinha. E ele diz claramente que os filhos nunca tiveram instrução formal de fato, né? Tiveram um pouquinho de coisa, ele tentava ensinar, mas não tinha tempo, aquela coisa toda. E você nota também, para falar do patriarcalismo de novo, ele diz que ele não teve muito tempo para dedicar à educação da esposa ou dos filhos, formalmente falando. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, ele dizendo que ele queria muito um trabalho humanitário, então ele está sempre correndo atrás de novas atividades para fazer, né? Trabalhar numa enfermaria, se oferecer um serviço durante uma guerra, cuidar de um leproso dentro de casa. Então, assim, tem um pouco essa... Não sei se ele percebia essa contradição, né? Você diz que não tem tempo para educar seus filhos, mas você está sempre procurando novas atividades. Nem todas tão diretamente relacionadas à libertação da Índia ou à melhoria das coisas para a comunidade indiana na África do Sul. Então,
uma aparente contradição aí, né? O que nos remete a uma coisa que a gente discutiu acho que umas 2 semanas, né, sobre o preço que você paga quando você dedica a sua vida a uma causa, quando você tem uma família. Ele mesmo diz, né, essa coisa da incompatibilidade de família e filhos com o trabalho comunitário, dá a entender que, por ele se dedicaria 100% a esse tipo de coisa, mas aos 13 anos ele foi casado e vai levando do jeito que ele acha que é o melhor ou que ele consegue de alguma forma, né? Respondi, Cíntia? Claro, respondi sim, obrigada. Alguém tinha falado junto com a Cíntia e eu acabei não vendo quem foi. Oi, fui eu. Diga. Você chamou a atenção, né, nesse conflito dele em relação à sexualidade, que ele andava no fio da navalha. Aí me veio aqui na mente, né, que, na verdade, em relação a absolutamente tudo, o Gandhi andava no fio da navalha. Porque ele tinha um modelo que ele criou para ele mesmo, né? Um modelo ideal lá de homem que ele criou para ele, que ele se cobrava. E ele era obrigado a lidar com essas questões que seriam, na cabeça dele, seriam questões menores, né? Como ter a casa arrumada, o tipo de roupa que usava, porque ele era uma pessoa vaidosa. Ele o tempo inteiro fala da questão do viajar na primeira classe, viajar na terceira classe, né? Isso o incomodava muito, né? Se não incomodasse, ele não se referia tanto a isso. Ele vai construindo essa consciência que a questão para ele não seria andar na primeira classe, mas sim transformar a terceira classe em um espaço prazeroso para se viajar. Por isso que ele faz aquelas viagens lá para Bombaim, aquela região ali, usando a terceira classe. Por isso que ele cobra as pessoas mais esclarecidas que comprem a luta desse pessoal que anda na terceira classe, né? Então, era um homem atormentado, coitado, porque o tempo inteiro ele estava em conflito, né? Ele tinha os desejos dele, ele tinha as necessidades humanas, mas ele tinha um modelo, um objetivo a cumprir, né? Esse é um ponto. E um outro ponto que eu estava pensando aqui, que é essa questão da religião. O Gandhi fala o tempo inteiro da pedagogia. Um determinado, eu acho que é no capítulo 2, que ele diz que ele seria um bom professor, né? Que ele tem o dom da pedagogia. E, baseado nisso daí, eu fico me perguntando, né, até que ponto ele não está preocupado em ensinar o povo hindu a ter uma religião, mas sim construir uma ética, uma religiosidade, em que você vê o outro igual a você, em que você se preocupa com a limpeza, não porque a limpeza vai te incomodar, mas sim porque a sujeira vai trazer mal-estar para o outro. É por isso que ele faz aquela coisa maluca de sair limpando o banheiro. E se você for pensar na realidade dele, era uma coisa maluca, porque o cara foi convidado lá para o Congresso, de repente o cara me pega um pano de chão, eu imagino como é que não olharam para ele, né? Ele deve ter sido alvo de várias piadas, né? O prazer que ele sente em abotoar, que eu fiquei extremamente irritado com aquilo, de abotoar a roupa do outro, né? Esse cara não tinha mão, né? Mas ele se sente lá na necessidade de ficar abotoando, e com um prazer absurdo. E o outro explora o coitado, né? E ele não vê como exploração, porque ele começa a construir essa consciência do prazer do serviço. Então a religião para ele é uma coisa que não é religião, é religiosidade, né? Que está ligada a uma consciência cósmica que a religião não dá. A religião tradicional não dá, porque a religião tradicional normalmente nos fecha naqueles dogmas, naquele comportamento de eu procurar o meu irmão, é o irmão que está na mesma denominação que a minha, né? E não o meu irmão é o irmão qualquer um que eu encontrar por aí. E nesse tempo de intolerância, né, que a gente vive, a gente fica se perguntando, né, até que ponto não seria necessário a gente criar os líderes religiosos, né, criarem essa consciência de uma religiosidade transcendendo a religião.
né? O que seria um caráter bem pedagógico, que é o que o Papa Francisco faz quando ele começa a chamar para o ecumenismo. Ele está transcendendo ao catolicismo, né? Interessa se tem Santíssima Trindade, se Maria era virgem ou não, interessa que o outro divide o mundo comigo nesse momento aqui, e eu sou, por isso, responsável pelo outro, né? E pensando nessas coisas. Em linguagem cristã, teológica, me parece que o Gandhi estaria muito próximo, embora ele tenha uma questão da crença na verdade, né, da divindade como verdade, com maiúsculo. Me parece que sim, a essência que você está dizendo é o correto. Ele tem uma visão muito moderna da religião como uma ética, que é uma coisa que é muito comum em visões religiosas do iluminismo para cá, né? Existe no cristianismo, isso aparece entre os protestantes na chamada teologia liberal, entre os católicos no chamado modernismo, né? Inclusive, para os colegas que são espíritas, né, o espiritismo bebe muito nessa visão da teologia liberal, né? Às vezes tem textos de alguns autores protestantes que você pega e você não parece demais que você está lendo Kardec. Aí você tem um outro detalhe que você, não, isso aqui é protestante. Mas essa coisa da moral ou da ética como sendo um componente mais, não único, mas assim, o componente mais destacado, o mais importante, o mais enfatizado de um sistema de crenças. Só que isso é moderno. Maravilhosamente moderno. Quer dizer, o sobrenatural, embora ele possa aparecer, né, ele não é tão relevante. A conduta o relacionamento baseado nessa conduta, né, o relacionamento com o próximo, relacionamento com a sociedade, a preocupação em fazer o bem de alguma maneira, isso é a ênfase. E que são coisas mais concretas, né, para além da metafísica, né, se tem céu, inferno, reencarnação, Shiva, Jesus, etc, etc, etc. Então, assim, desse ponto de vista, eu acho que o Gandhi encarna bem esse ideal, né? Que também tem ainda os outros ideais, né? Que também são modernos, aquela ideia de que existe, falando de universalismo, de que, no fundo, os teosofistas também talvez tenham influenciado isso, de que, no fundo, por trás das aparências de todas as religiões, você tem uma verdade única. Uma coisa que é muito bonita e politicamente correta de você dizer hoje em dia, né? No fundo, todas as religiões são uma só, né? Tem filosofias baseadas nessa ideia, né? No perennialismo, tem o universalismo lá nos Estados Unidos, né? Tem os unitários universalistas, né? Espíritas e algumas religiões mais modernas tendem muito a simpatizar com esse tipo de coisa, porque dá uma abertura muito grande, né? Especialmente no momento, faz sentido no momento em que você tem uns contatos maiores entre diversas religiões, as pessoas conhecem mais opções, quando antigamente, geralmente, você só conhecia, quando muito, a religião da própria região onde você vivia. Você nascia católico, já nascia luterano, um ou outro se convertia, mas geralmente é para uma bem parecida. Hoje a gente tem essa noção, né, de que somos diferentes, temos crenças diferentes, podemos conviver, etc. e tal. Esse discurso faz mais sucesso. No século XIX isso é muito forte, entre as pessoas que têm uma maior erudição. E no caso do Gandhi, né, ele tem lá suas discussões com os cristãos, especialmente os missionários mais chatos, né, mas você vê claramente que essa é a linha que ele adota. Ele está mais preocupado, aquilo que você chama de religiosidade, né, pode ser traduzida talvez para ele como uma religião na prática, a vivência da verdade. Então ele não está muito preocupado se formalmente o cara é cristão, se é hindu, se é muçulmano, ele tenta se dar bem com todo mundo, e ele não está muito preocupado com a metafísica, né? Uma visão tradicional dessas religiões, né, não moderna, pré-moderna, provavelmente, entre pessoas que conhecessem as doutrinas todas, não seria assim. Imagina Gandhi conhecendo um calvinista tradicional, que é aquela ideia de que o pecado original nos corrompe a todos desde quando a gente nasce, que nosso destino, por default, né, nosso destino
digamos assim, a opção de fábrica é o inferno mesmo, que Deus vai salvar alguns, mas a gente não sabe quem, e ele tem soberania absoluta para decidir quem, sem dar satisfações a ninguém. Ele olhar para o Gandhi e dizer, você vai para o inferno, não importa quão bom você seja, e dane-se. E é isso aí. Então, assim, essa ênfase na ética, isso é uma coisa historicamente mais recente, né? Bem recente. O que também permitiu que a gente conseguisse viver em relativa paz com os diferentes cultos de sociedades modernas. Não seriam Deus nos acuda, né? As coisas já estão ruins muitas vezes, né? Especialmente para certos credos e cultos. Do jeito que a coisa está, imagina se todo mundo tivesse essa concepção pré-moderna. Mas isso também é uma coisa que nasce de conflitos religiosos. A gente pode remontar aí às guerras de religião do século XVI, XVII, a noção de tolerância começa a se desenvolver a partir daí, da pura necessidade de ter que conviver com alguém que tem algumas diferenças em relação a mim, mas que não dá para extingui-lo, nem pela força, e eu também não quero que ele fique tentando me extinguir, então a gente tem que negociar alguma coisa, né? A reforma tem esse lado B, né, esse lado meio sangrento da coisa, não por culpa apenas dos reformadores, mas dos católicos também, mas a noção de tolerância numa sociedade vem principalmente daí, no Ocidente. No Ocidente, né? Outras sociedades e culturas tentaram se relacionar em outras bases. Os muçulmanos se deram muito bem, pelo menos com as religiões monoteístas, judeus e cristãos, durante um bom tempo. E aí depois a coisa ficou mais difícil, mas tecnicamente eles ainda toleram esses grupos. Não sei bem como é com outros, mas historicamente tem esse dado, né? Pedro, você perguntou, pode-se falar numa forma de existencialismo? Eu confesso para você que eu tenho, apesar de ter lido um tiquinho do Sartre lá na graduação, eu sou péssimo com o existencialismo, eu conheço muito pouco, né? Se você quiser fazer essa conexão, você pode explicá-la para a gente, será um prazer te ouvir, né? Mas eu realmente não saberia responder a sua pergunta por pura falta de conhecimento técnico mesmo, porque o existencialismo, para mim, remete muito a Sartre, aquela coisa das escolhas e da liberdade que você tem que exercer aqui, que você vai se construindo ao longo, né? Tudo bem. Então, mas fica de dever de casa, então, mais tarde, então, você apresenta ou joga lá no e-mail do grupo. Seria interessante ver isso, né? Mas eu mesmo não... Essa coisa de filosofia da existência eu não conheço muito bem, né? O que une um Sartre é um Kierkegaard, entre outros. Pois é, Heidegger também... Heidegger é meu trauma com filosofia, né? A primeira aula de filosofia que eu tive na vida, o professor mandou a gente ler um textinho de Heidegger, o que é metafísica. Foi uma das vezes que eu realmente cheguei a contemplar o suicídio. Coisa muito cascuda. Assim, o ser aí, cara, eu vejo essa coisa do ser, eu já fico assustado. Assim, o coração acelera, tem que fazer terapia um dia sobre isso. Mas, se você entende melhor disso, maravilha. Fique à vontade depois, nem que seja por escrito, por e-mail, desenvolver a ideia. Vai ser um prazer ler e pensar junto com você. Bom, então. Professor, posso Diga. fazer uma pergunta rapidinho? Claro, à vontade. À vontade. Estamos aqui para isso. Porque lendo a autobiografia do Gandhi, em alguns momentos, né, principalmente os momentos em que ele é livrado de algumas tentações, ele sempre remete a Deus a glória de não ter caído nessas tentações e etc. Só que eu fico um pouco confusa em qual Deus ele está se referindo, porque não fica uma coisa muito clara. Eu sei também que ele não compactua muito com o cristianismo, porque ele não acredita que Jesus foi a única encarnação de Deus na Terra. E aí eu fiquei um pouco confusa. Eu falei, gente, eu não sei a qual Deus ele está se referindo especificamente. Eu fiquei, será que é Brahma? Será que é Vishnu? Será que é Shiva? Eu fiquei, não sei. E aí era uma dúvida. Te confessar uma coisa, Fernanda, também é a minha. Eu acho que é verdade, acho que o Deus dele é verdade. Lendo não apenas o Gandhi, mas sobre o Gandhi, né, até onde eu consegui ler hoje, é que essa concepção de Deus do Gandhi ela é meio eclética, né? Você vê que se encaixa em quase qualquer coisa.
embora ele fale muito do Bhagavad Gita, ele até escreveu um comentário ao Bhagavad Gita, né, publicado por aí. Bhagavad Gita segundo Gandhi, uma coisa assim. Então ele gosta do Krishna, né, ele respeita essa parte, e ele vem de uma família Vaishnava, né, os Vaishnavas têm os três principais deuses, né, da grande tríade hindu, Brahma, Shiva e Vishnu. A grande maioria, né, até onde se pode falar de uma maioria em 1 bilhão e tanto de pessoas, né, você tem os Vaishnavas, são mais numerosos, depois vem os adoradores de Shiva. A Brahma, por alguma razão misteriosa, só tem um templo, não existe propriamente um culto de Brahma. Tem alguns que valorizam ele, mas vai se dividindo aí entre as várias outras leituras. Então, assim, o hinduísmo, você pode ter duas leituras básicas dele. A primeira, que é aquela que os ocidentais tendem a ter, de que é a religião dos 330 milhões de deuses, né? Existem, que nem as Nossas Senhoras do catolicismo, né? Tem sei lá quantas Nossas Senhoras, teoricamente são todas a mesma pessoa, mas tem atributos e historinhas diferentes, né? A Desatadora de Nós, Perpétuo Socorro, papapá. E os deuses hindus também têm diferentes versões. Você pode acreditar que todas são verdadeiras, então os hindus seriam politeístas. Essa é a visão superficial da coisa. Ou você pode começar a se aprofundar, se preparar para ficar muito confusa e descobrir que, na verdade, existem leituras que dizem que os deuses são diferentes aspectos da mesma realidade transcendente. Inclusive, tem uma interpretação assim para os egípcios, né, para os antigos deuses egípcios, que seriam todas faces, né, da mesma realidade suprema. E existem aqueles que dizem que não, os deuses todos existem, mas o meu é mais importante. Então eu vou adorar principalmente esse. O que não significa que você, eventualmente, você não possa fazer uma oferendazinha para outro. Que é mais ou menos a noção que a gente costuma atribuir ao politeísmo na nossa cabeça, né? De que os deuses têm suas serventias, então se eu quero uma coisa eu vou para esse, se eu quero pedir outra eu vou para aquele. Então, assim, tem muitas leituras possíveis. Em qual delas Gandhi se encaixa? Pois é, eu não sei ainda e eu acho que ele não explica direito. O que eu já li sobre é que ele teria uma versão customizada, né, como a gente diz hoje, do que seria Deus, sem nenhum compromisso fixo com nada disso. Uma coisa mais vaga, né? Mas ele seria, então... desculpa. Ele seria, então, mais um sincretista, podendo falar assim, ou não? Fui longe demais. Cara, sincretismo é um conceito que ele tem suas especificidades, né? Você pega diferentes religiões, mistura com elementos de várias delas e vive com uma salada disso, né? Por outro lado, se você levar esse conceito muito a sério, todas as religiões são sincréticas, né? O Islã veio do cristianismo e do judaísmo, o cristianismo veio do judaísmo e, em parte, das religiões romanas, que é a questão do catolicismo, então, e de elementos gregos. Então, assim, todas elas vão ter um pezinho. O budismo vem do hinduísmo, então... Está tudo interligado. Nossa, a última coisa, assim, para poder fechar. Você teria alguma recomendação de leitura para entender melhor as vertentes hinduístas? Porque, assim, quando eu comecei a ler a autobiografia, na parte 1, eu falei assim, vou pesquisar um pouco, né, para entender melhor como é que é a cosmovisão hindu do Gandhi, tipo assim, para me localizar qual o contexto, né, porque ele fala que a mãe dele era muito devota, vamos falar assim, de Vishnu, né? E aí eu fui pesquisar, e assim, a minha mente já começou a explodir, porque eu fui ver um pouco sobre Brahma, fui ver sobre Shiva, e aí Shiva teve várias encarnações, inclusive Krishna, né? E aí eu lembrei que eu estudei com uma menina no meu ensino médio, que ela faz parte do Hare Krishna, né? Que é uma vertente, vamos falar assim, do hinduísmo. E aí eu fiquei muito confusa, falei, gente, isso aqui é muito complexo, cada um tem uma representação. E eu fiquei, gente, é muita coisa. Eu falei assim, eu não sei como começar a entender isso tudo. Normal, é normal. Olha, para sua sorte, ano passado eu dei uma disciplina no segundo semestre à noite chamada As Grandes Religiões, né? Religião, religiosidade 2 pontos, as grandes religiões, uma coisa assim. E aí eu tive que acumular, eu gastei uma grana violenta comprando livros sobre tudo quanto eram as principais religiões, e o hinduísmo era uma delas.
né? Passei 2 ou 3 aulas falando disso. Então, foi um choque, dá trabalho, né? E se você gosta de filosofia, se começar a se aprofundar nos conceitos, você passa anos lendo sobre aquilo. Então, sim, tem alguma coisa em português, sim. Eu mando depois para a lista, para o grupo, né? Eu mando, sim, a recomendação. Eu extraio de lá os livros que eu usei ano passado. Tem alguns em inglês também, se isso não for um problema, também posso mandar. Mas tem, sim, alguns bons livros, geralmente caros, né? Sobretudo da editora Vozes e Madras e coisas assim. Falando disso, eu posso mandar, sim. Mas é uma coisa muito interessante, eu acho que vale a pena. Eu dei a disciplina basicamente movido pelo seguinte raciocínio. Você estudar ciências humanas e você não ter noção nenhuma de alfabetização religiosa é um absurdo, né? Tipo, claro que o curso ideal teria muitas coisas que a gente só tem um pouquinho, né? Teoricamente, você deveria ter doses cavalares de sociologia, economia, um pouco de estatística e antropologia, filosofia, né? Mas eu acho que religião realmente faz falta, né? Então, não faz muito sentido você dizer, eu estudei a história, eu fiz história, mas eu consigo distinguir uns 3 ou 4 ismos em doutrinas políticas e econômicas, mas não sei absolutamente nada de um negócio que está com a gente desde antes da civilização, por assim dizer. E valeu muito a pena. Minha ideia era repeti-la, talvez esse ano ainda. Teoricamente, lá no IH me vem como um dos professores especialistas em Estados Unidos, e eu comecei a derivar muito para esse lado de religiosidade, e eu tenho que voltar. Eu tenho que restabelecer um pouco minha fama. Não posso deixar as pessoas esquecerem que eu entendo alguma coisa dos Estados Unidos, né? Mas essa parte de religião está me puxando muito. E então talvez eu repita ela mais para frente, daqui a um tempo, se o coronavírus deixar. Espero que deixe. Eu inclusive, tomara estava que interessada em deixe. fazer essa disciplina, porque alguns amigos meus tinham feito ano passado. Eu fiquei, nossa, queria muito. E aí, Legal, legal. Eu tento ter alternar as eletivas entre manhã e noite, né? Como eu dei essa à noite, a ideia seria dá-la de manhã, mas aí depende muito dos horários também, porque esse semestre, por exemplo, me deram uma obrigatória de manhã. Então, eu deveria dar outra disciplina de novo à noite. Acabei criando uma, né, conservadores e progressistas, que não deixa de falar sobre religião e moral, né, com outra linguagem, mas, enfim, o coronavírus bagunçou completamente o coreto e cá estamos nós no horário que seria dessa aula falando de Gandhi, hindus e deuses. Mas, enfim, a gente vai ter uma chance de se encontrar ainda para tratar desses assuntos de uma forma mais metódica, né? Eu acho que é um negócio muito legal e eu acho, inclusive, se me permitem uma sugestão casual, se vocês disserem que fui eu vou negar até a morte, mas, assim, eu acho que os alunos deveriam também dar uma pressãozinha nos professores para ampliar um pouco o leque de disciplinas oferecidas, porque, assim, eu não sou expert em budismo, né? Eu me dispus a dar isso e tive que investir para dar isso, mas é assim que a gente começa, com eletiva. Você não precisa da eletiva só de coisas que você já conhece. Tem coisas que você tem interesse e você transforma a disciplina num pretexto para estudar aquilo, junto com os alunos. Porque por mais que os alunos... Geralmente você sabe mais que eles. Por mais ignorante que você seja, se você se prepara com um pouco de antecedência, você consegue ter alguma coisa mínima para passar. Porque ninguém está ali para sair PhD em Vaishnava, né, em filosofia védica. Você está ali para ter o básico. Então, o básico dá para oferecer mesmo não sendo um expert. E esse é o tipo de jogo de cintura, e aí uma dica profissional. É o jogo de cintura que você ganha dando aula no ensino básico e em faculdade particular, não nas públicas. Porque geralmente nas públicas, quando você entra em história, eles te jogam para um departamento ou para uma área específica. Então você vai ser o professor de América, você vai ser o professor de Brasil. E boa parte dos colegas fica nisso. Mas quando você está numa particular, eu tive que dar contemporânea, América 1, América 2, inventar eletiva, não sei o que, história dos Estados Unidos, já dei metodologia. Eu tive chance de me exercitar em áreas que eu provavelmente não teria a mesma chance numa pública. Ou não teria, pelo menos, se bem, se você for muito proativo, você pode encaixar isso como eletivo. Mas ninguém vai te pedir isso, entendeu? Então tem professor que dá mesmo 3 ou 4 matérias por 30 anos. Chato, né?
Acho que não precisa ser assim. Então fica aí a dica para você no futuro, quem sabe, em termos de áreas que você estudou para lecionar, você ser meio gandiana também, ter uma certa variedade aí de assuntos. Né? Na Cândido Mendes eu só não dei história antiga porque eu tinha vergonha, um mínimo de vergonha na cara, né? E eu tinha um colega que eu consegui indicar para ficar no meu lugar, que era a especialidade dele. Né? Mas assim, se eu quisesse eu teria dado também. De longe não seria, nem de longe chegaria perto de um Chevitarese da vida, mas teria me virado razoavelmente também. É assim que a gente vai ganhando escopo. Tem muita faculdade por aí que tem, sei lá, 10 professores para sei lá quantos alunos. Quer dizer, todo mundo se vira um pouco nos 30, né? E na UFRJ não é o caso, porque todo mundo que entrar lá sempre vai ter 1000 candidatos para cada área que abra. Mas fica aí a dica. E quando vocês não encontrarem, sei lá, vamos supor, você quer estudar esse negócio, você quer ter uma noção mínima, você tem algum tempo sobrando e não tem nenhuma disciplina sobre isso na sua faculdade, nada impede que você não possa tentar ver nas outras unidades, seja da própria graduação, ou mesmo arranje algum outro lugar aí, sei lá, tem uma na UERJ. Eu já fiz isso na minha graduação. Eu fui ser ouvinte de História do Rio de Janeiro na UERJ, porque era o único lugar que tinha. Na Gama Filho, onde eu estudava, não tinha. Então, fui lá, falei com a professora, que aliás também trabalhava na minha, pedi para assistir na boa, sem problema nenhum. Né? Então, tendo possibilidade, fica aí a dica para vocês. Vocês não estão obrigados a se contentar com o leque de disciplinas apenas da sua faculdade ou da sua universidade. Se você tiver disponibilidade, pode valer a pena você explorar um pouco outras instituições que às vezes a variedade pode ser bem interessante. Né? Bom, falei paca. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Pedro, transforma esse material em um escrito. Ih, cara. Escrever tá difícil. Assim, teoricamente, eu poderia ter aproveitado o coronavírus para isso, né? Aulas suspensas, papapá, mas não. É mais difícil. E assim, como eu estou em estado probatório, eu tenho que escrever mesmo. Infelizmente, eu tenho que pensar um pouco no meu currículo Lattes. O que eu dei, na verdade, foi um curso bem básico. Né? Bem básico. Quem sabe mais para frente, com essa coisa de gravar, né? Porque parece que o MEC já autorizou ensino remoto até dezembro. A gente pode ficar um bom tempo nisso aqui. Então, se mais para frente, de repente, vocês quiserem, a gente abre um espaço e depois que a gente cumprir a nossa agenda inicial, a gente pode falar disso também, não tem problema nenhum com isso. Para mim vai ser um pouco de reprise, mas é um negócio legal. É um negócio legal, sim. Eu acho que vale a pena e, como eu disse para vocês, eu acho que faz falta. Faz muita falta. Assim, muita gente hoje em humanas ainda tem aquele preconceito de que religião é coisa de analfabeto. Né? Religião mas, sei lá, doutrina e ideologia política, não. Isso é coisa séria. Não estão no mesmo nível. E isso, na verdade, é um estereótipo, acho, prejudicial. Para falar de nossos colegas, né? Eu e Pedro e a Cíncer, nós somos espíritas. Se você disser para muitos espíritas o espiritismo é um movimento religioso, ou uma religião, sei lá o que for, alguns vão ter espasmos de ódio. Porque tem uma noção de religião que, de novo, é muito associada ao pior estereótipo, uma noção que você vê claramente que vem dos críticos iluministas disso, né? Dos Voltaires da vida, que vem religião como um ritual descerebrado, como um dogma imposto por autoritarismo, como doutrinas sem pé nem cabeça que as pessoas aceitam por ignorância e medo, e que seriam indignas de alguém com a racionalidade moderna, que conhece a ciência, a filosofia, etc. É muito óbvio qual é a ideia de religião que muitas dessas pessoas têm. Só que é uma ideia muito distorcida por preconceitos. Não é bem assim. Você não precisa ser adepto de uma doutrina religiosa para entender que ela tem lá suas profundidades, suas complexidades, e que se Paulo que bate em Chico tiver que bater em Francisco, muitas doutrinas e linhas de pensamento supostamente respeitáveis desse ponto de vista antirreligioso também não se sustentam tão bem, né, se você for a ferro e a fogo. Então, assim, o cara acha o cristianismo um horror,
mas dá suspiros por Platão, né? Ele acha que o budismo é superstição, mas aí ele gosta de ler Schopenhauer, porque aprendeu na faculdade, sabe? Não faz sentido. Não são tão terrivelmente diferentes assim. Aliás, o budismo influenciou Schopenhauer. Então, acho que vale a pena ter a mente mais aberta com isso. Para doutrinas em geral, corpos de ideias em geral, não apenas religião, claro, né? Outras visões políticas, outras visões ideológicas, sociológicas, enfim, o que for. Mas, assim, em humanas a gente não pode se dar ao luxo de menosprezar corpos, às vezes até antigos, consolidados de ideias, simplesmente porque a gente não gosta. Tudo tem sua lógica. Até você estudar alguma coisa que você despreza, né, ou que te agride, pode ser instrutivo. Eu sei disso porque meu doutorado foi sobre os conservadores americanos, que agora estão ultra radicalizados, em boa parte, e recentemente eu vi alguns deles, que eram da linha que eu achava mais interessante, alguns deles dando espaço em seus sites para Viktor Orbán, que é meio que o Bolsonaro da Hungria. Então, assim, muitos deles estão aplaudindo, né? Alguns caíram no fascínio dos Olavos de Carvalho da vida. Então, assim, tem coisas que eu desaprovo? Sim, tem. Mas existe uma lógica, existe um corpo de ideias identificáveis por trás disso para você entender por que esse tipo de conversão acontece? Tem. Assim como qualquer outro corpo de ideias, né? Até o nazismo tinha uma lógica própria, que obviamente é horrível se você tem um mínimo de humanidade e noção das coisas, mas tem um raciocínio, tem algo ali. E essa capacidade de analisar isso sem necessariamente se comprometer, você analisar um corpo de ideias sem ter que aderir, sem ter que aceitar, sem ter que aplaudir, nem nada disso, isso é o que caracteriza, em grande parte, um cientista humano. Se a gente não é capaz disso, nós estamos falhando na nossa função social. Imagina, né? Eu vou dar história, não sou comunista, né? Nem me considero da esquerda clássica, nada disso, mas aí eu não vou falar de Marx porque eu não gosto dele. Pô, não dá, né? Não dá. Ou vou falar dos conservadores. Não vou falar dos conservadores porque eles são feios, cabeça de mamão, né? Não dá. Você tem que entender essas coisas. Dá um trabalho bizonho, inclusive um trabalho emocional algumas vezes, né? Eu confesso a vocês que eu perdi muito do meu apetite por estudar essas coisas de uns anos para cá, e vocês podem imaginar bem por quê. Mas, enfim, é necessário, né? Esses dias mesmo achei um monte de livros, comprei em promoção na Amazon, livros escritos falando do protestantismo brasileiro, de ativismo e envolvimento político no protestantismo brasileiro. É uma coisa muito legal. Eu não sou protestante, né, mas eu tenho lido muito sobre teologia cristã nos últimos meses e estou achando assim fascinante. Inclusive, meu lado espírita tem achado fascinante pelos pontos de contato, né? Mas também tem muitas diferenças e ainda assim é interessante, né? Então, esse senso de curiosidade que o Gandhi tinha é uma coisa que a gente tem que manter sempre aceso em algum momento. Não precisa ser por tudo, não dá para querer saber tudo ao mesmo tempo, você foca, mas você tem que manter isso sempre aceso, senão você não vai muito longe, você vai ser um pesquisador acadêmico ou até um professor medíocre. E para ser medíocre já tem um monte de gente por aí, né? Não precisamos de nós engrossarmos esse grupo. Desculpa, gente, vocês acabaram tendo uma palestra. O Rodrigo escreveu aqui: gostaria de falar a respeito das aparições de Nossa Senhora. Os títulos enumeráveis e as questões com as aparições são, para os católicos, graça de Deus. Os inúmeros títulos com as transformações fisiológicas, vestes, adereços e adornos são a demonstração da graça e do poder de Deus cristão, ou seja, sua onipotência. As aparições, geralmente, tinham motivações de alertar e avisar o povo cristão. Legal. Na verdade, Rodrigo, talvez um dia você possa explicar para a gente sobre essa questão, né? Se você conhece melhor, ou se você é católico, seria uma coisa interessante, porque eu como fui católico só na infância, né? Então, profundidade doutrinária muito pouca, como você pode imaginar, mas é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, de entender essa coisa das diversas atribuições diferentes de Nossa Senhora.
porque também tem uma diferença entre o catolicismo doutrinário, mais intelectualizado, dos teólogos, e o catolicismo, isso acontece com qualquer religião, na verdade, não é só o catolicismo, né? O entendimento popular, né? A maneira como as pessoas, os fiéis, que muitas vezes nunca leram teologia na vida, como eles acabam entendendo e assimilando isso. No caso do Brasil, eu já tive algumas aulas com cientista social e ele falava um pouco disso. Tem vários estudos sobre catolicismo popular, né? E essa diferença entre o que está lá no alto, no nível da teologia, né? Na coisa mais filosófica, abstrata, e o que chega ao povão, às vezes o caminho é longo. O Pedro perguntou sobre teologia liberal. Eu adoraria dizer que você poderia ler o meu artigo sobre fundamentalismo que eu mandei para o livro do André Chevitarese, mas infelizmente sabe Deus quando, só a verdade sabe quando esse livro vai sair. Então, assim, tem um livro que eu achei, o PDF, eu posso te mandar depois, sobre teologias do século XX, de um autor chamado Roger Olson. Tem em inglês, mas ele foi publicado aqui no Brasil, né? Pelo menos a primeira edição dele. Posso mandar em off, não tem problema. Eu estou lendo ele aos pouquinhos, o PDF dele no Kindle, o Kindle deitado, né? Que é bem interessante. Mas você também acha vídeos no YouTube explicando isso. Tem vários cursos de história da teologia no YouTube. E se você tiver com pressa, você acha fácil alguma coisa sobre isso. Mandar em off meu texto? Coisa feia, não se pede isso a ninguém. Brincadeira, eu mando sim. Eu mando sim, sem problema nenhum. Só te peço que você não mostre para ninguém, vai ser segredo, tá? Por favor. Esse é basicamente o equivalente acadêmico dos nudes, né? Você não pode mostrar para ninguém antes da publicação, porque senão, infelizmente, eu tenho um colega que já foi plagiado, inclusive. Mas enfim, isso é outra história, é fofoca de academia. Bom, gente, desculpem, deu 8h30. Então, assim, alguém gostaria de... Eu passei os últimos 15 minutos falando direto, 1000 perdões. Puxa minha orelha quando isso acontecer. Alguém mais gostaria de concluir, apresentar um comentário final, alguma coisa, deixar alguma pergunta final? Ninguém? Pelo menos assim, pelo menos a leitura está sendo agradável para vocês? Alguém está sofrendo para ler o Gandhi? Pode falar, sem problema nenhum. Tirando algumas referências. As referências... É uma leitura bem agradável. Claro. Bom. Que bom. Vocês já podem se sentir autorizados para ver o filme, caso ainda não tenham visto, né? Agora eu não lembro se é no Netflix ou no Amazon Prime, enfim, tem. É fácil de achar, deve ter no YouTube também. Alguma alma caridosa deve ter posto lá. É fácil de achar, o filme de 80, a Netflix. Adoro meus assessores, é um pessoal muito eficiente. Então, se você não quer assinar o Netflix, pede a senha de alguém aí que permita 2, 3 telas, combina o horário, pede emprestado. E é interessante, lembrem-se que é um filme que é meio hagiográfico, né? Tipo narrativa de vida de santo, né? É um filme bem de admirador, e como historiadores, se não historiadores de fato, mas historiadores assim por tabela, quem está aqui é historiador no mínimo por tabela, a gente sempre deve ficar com um certo cuidado, mas assim, pelo menos alguns fatos principais a gente vai ficar sabendo ali, é realmente interessante, é um filme bonito também. Se algum de vocês tiver a chance, quiser se debulhar em lágrimas depois de ter visto o filme e a gente terminar a biografia, vocês podem tentar ver o musical do Philip Glass sobre Gandhi, que não tem texto, né? É só cenas, né? E, se não me engano, trechos do Bhagavad Gita em sânscrito, né? No fundo. A música é maravilhosa. Philip Glass, para quem não sabe, um dos maiores compositores de trilhas sonoras do universo, né? Do multiverso. Então, assim, se vocês têm Spotify ou coisa do tipo, vocês podem lá procurar Philip Glass, Felipe Vidro mesmo, Philip Glass, assim que se escreve, e ele compôs uma trilha sonora que eu até usei no meu casamento, de uma espécie de ópera musical, né, que é o Satyagraha, que é uma coisa assim
Eu fui ver no cinema, né, naquelas coisas de musical que passa no cinema durante 3 horas. Eu e a Priscila deslocamos até Copacabana, lá no Roxy, para assistir. E, cara, sim, lavei a alma. Lavei a alma. Acho que ela só aceitou casar comigo porque eu levei ela para ver aquilo. Coisa maravilhosa. Vale muito a pena. Eu sou suspeito para falar porque eu já sabia dos fatos principais. Alguém que não sabe nada do Gandhi, então, acho que provavelmente vai ficar boiando completamente ali. Mas daqui a mais 2 semanas vocês vão ser experts, vão ser gandhiologistas. E aí vão poder estar aptos a assistir ao Satyagraha. E se depois, se vocês quiserem, também se comover um pouco, na HBO, no HBO, vocês têm o site lá, vocês podem procurar também nos torrents da vida. Tem um livro sobre um documentário sobre Martin Luther King, de 2018, chamado King no Deserto, acho que eu já mencionei para vocês, mas que pode valer a pena também. Acho que o Netflix também tem alguma coisa sobre Martin Luther King, e tem também aquele filme Selma, que passou uns poucos anos atrás, que concorreu ao Oscar, não lembro se ganhou algum, que vale a pena. E aproveitando essa coisa de manifestações contra o racismo, Black Lives Matter, etc., muita coisa ali vocês vão conseguir entender. Vale muito a pena. E, para além da questão espiritual, se vocês também estão preocupados com esses protestos sobre raça, especialmente nos Estados Unidos, vale a pena também assistir no Netflix um documentário chamado 13ª Emenda, que é muito perturbador, porque muito do que é dito ali sobre a realidade dos negros americanos vale ao cubo para o Brasil. Quando citam os números, estatísticas, etc., vale a pena assistir. Assim, vejam com a alma preparada, porque tem momentos que são meio tapas na cara, assim como tem uma série de documentários também sobre questões, quando não sobre isso, racismo diretamente, mas sobre questões tangenciais, sobre violência urbana, que acabam tocando muito nessa questão, que vale a pena também aproveitar que está todo mundo falando, né, e procurar conhecer aqui. Foge um pouco ao nosso assunto, mas nem tanto, porque questões sobre ética social e relação entre indivíduo e sociedade, né, indivíduo e comunidade, e as coisas que a gente naturaliza sem perceber, isso está sempre colocado, é sempre o subtexto. Né? Isso não é só no Gandhi. A gente pode ler isso também nesse tipo de produção. De o ônibus 174 até documentários sobre juizados, né, esses processos de justiça, tem vários por aí. Vale muito a pena tentar conhecer um pouquinho sobre isso. Aproveitando que finalmente está na moda, né, para aprender um pouco sobre isso. Bom, dito isso, então, se ninguém tiver um comentário final para não prender mais vocês, está na hora do Jornal Nacional para a gente saber que nova atrocidade aconteceu no Brasil hoje. Para a semana que vem, a parte 4 é bem grande. É bem grande. Para não ficar pesado para ninguém, eu sugiro que a gente leia até aí o capítulo... Vamos ler até o capítulo 26, o nascimento do Satyagraha. Quem quiser ler mais, fica à vontade, mas a gente deixa aí até esse capítulo, porque o Satyagraha é o movimento, né, pelo qual o Gandhi vai efetivamente se tornar famoso. Né? Aí ele já desenvolveu uma metodologia própria, e é a partir daí que ele vai se tornar aquele Gandhi que a gente conhece. Então, vale a pena a gente ler até aí. Eu acho que não vai ficar muito pesado. Né? Se quem quiser ler além, pode, mas em princípio a gente deixa até aí. E depois a gente vai lendo o resto com tranquilidade. Tá bom? E quem tiver qualquer material, sugestão, coisas que achou que são interessantes, escreve lá para o grupo, compartilha com a galera. Se alguém quiser simplesmente, sei lá, conversar sobre qualquer coisa também, fique à vontade. Né? Também isso vale para quem quiser escrever no privado sobre qualquer questão. Eu gostaria de lembrar que esse grupo foi criado também não apenas por interesses acadêmicos, mas também pelo fato de que, no momento de crise moral, política, econômica, sanitária, etc., espiritual até, é importante a gente também estudar alguma coisa que nos inspire um pouquinho mais para cima, né? Que nos mostre que nem tudo é sujeira, dor e maldade nesse mundo. Então, essa foi a ideia que inspirou o grupo, e
não vou ter vergonha nenhuma de dizer que ele pode, se vocês quiserem, eventualmente, se alguém precisar, ele pode ter um componente um pouco extra-acadêmico também, tá? Bom, dito isso, desejo a todos uma excelente noite, tenham cuidado por aí, dentro do possível, e tenham uma excelente semana também, tá bom? E a gente vai se falando e nos vemos na quarta que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá bom? Então, até a vista e sempre às ordens. Quem precisar, mande notícias aí durante a semana, mas nosso encontro já está marcado. Tá? A verdade há de nos conduzir todos até a quarta que vem. Uma excelente noite para todos. E, como diria o Gandhi, namastê.